Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço para ler mais de um livro ao mesmo tempo e por que isso funciona comigo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e também compartilhe o vídeo com seus amigos. Claro, deixe seu like se você gostar do vídeo. Bom, eu estou sempre compartilhando as minhas leituras e sempre leio mais de um livro por vez e aos poucos eu fui descobrindo, conforme a gente vai lendo, a gente descobre as nossas preferências, não só de leitura, mas de dinâmica de leitura, o lugar preferido, enfim. E eu me dei super bem lendo mais de um livro. Então eu vou aproveitar até para compartilhar o que eu estou lendo no momento, que é este livro aqui sobre leitura. Então, é possível facilitar a leitura, da editora Contexto. Este Persuasão, da Maite Carvalho, que é amiga da Gabriela Prioli. Aliás, até o prefácio foi escrito por ela, pela Prioli. Fala sobre retórica, enfim, acho super interessante. E este aqui, Palestina, que fala sobre a guerra que teve no país entre palestinos e judeus, que é um livro em quadrinhos com bastantes detalhes, então tem toda uma história, um jornalismo em quadrinhos. E recentemente eu li um livro sobre o Hitler, na verdade Os Filhos de Hitler se chama o livro, que fala sobre os filhos do pessoal do alto escalão que trabalhou com o Hitler. Ainda quero ler mais 2 livros até o final do ano, até terminar o ano. Então essas são as leituras atuais. Bom, eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Por quê? Eu tenho que ler livros para poder fazer resenhas, tenho também outros livros que eu quero ler por conta própria, então depende de vários fatores. Se um livro é um pouco mais difícil, se é um livro um pouquinho mais chato de se ler. Então, por exemplo, este aqui, O Príncipe de Maquiavel, ele é um livro curto, só que é uma leitura um pouquinho mais chata, uma linguagem mais rebuscada, mais difícil. Então eu só conseguia ler 5 páginas por dia. Então imagine se eu só estivesse lendo apenas ele. Demoraria muito mais, eu deixaria de aproveitar outros tipos de leitura. E não é só em relação a livros assim um pouco mais chatos. Então, só para completar essa parte, foi muito proveitoso porque é um livro que, se eu insistisse mais um pouco, eu iria abandonar de novo, porque já era uma leitura abandonada. E se eu tentasse insistir, de repente eu não iria conseguir entender e insistir na leitura. Então, para mim foi perfeito, eu lia só 5 páginas por dia. E não é só em relação a livros chatos, tem livros também que eu amei ler, por exemplo, A Sangue Frio, e foi um livro que eu li assim há muito tempo, na época da faculdade ainda, e mesmo quando a leitura estava muito boa, às vezes dava sono, começava a ficar um pouco mais maçante, porque acho que a gente tem um tempo, pelo menos comigo é assim, eu tenho um limite de atenção, de interesse, então nada melhor do que fechar o livro e partir para outro e continuar aquela leitura no dia seguinte. Então, para mim, super funciona. Outro ponto também é que tem livros que são um pouco mais complexos, e eu não digo em relação a ser chato, mas ser um pouco mais difícil, ou um livro que exige muito mais atenção. Ele nem é difícil, mas eu preciso ficar atenta aos detalhes, porque é um livro mais técnico, é uma leitura com informações novas para mim, então eu preciso anotar. E também os livros que eu vou resenhar, eu preciso ficar atenta também a alguns detalhes, personagens, enredo. Então, um exemplo é este que eu tô lendo sobre a leitura. É um livro muito bom, uma linguagem também acessível, só que ele exige muita atenção para eu anotar os dados, os estudos. Então, é um livro que demora um pouco mais, apesar de ser fininho, apesar de ser muito fácil de entender, mas eu gosto de anotar, de prestar bastante atenção para depois saber explicar o que eu li. Outro ponto que eu levo em consideração também, tudo bem que pode não ser um requisito, mas para mim funciona, é que como eu leio à noite, muitas vezes já começo a ficar com sono, então o fato de eu fechar o livro, de pegar um outro, parece que dá uma renovada na atenção, dá uma acordada. Tudo bem, eu poderia pegar o mesmo livro, fechar, levantar, beber uma água e voltar para a leitura, mas tem aquela questão da atenção que para mim parece que é o limite, assim,
já chegou ao limite naquela leitura, agora eu preciso partir para uma próxima. Então funciona bastante comigo. O simples fato de fechar um livro e abrir um outro parece que desperta. E como eu disse no começo, eu tenho vários livros para ler, então para mim funciona muito, porque eu consigo dividir as leituras. Então eu consigo aproveitar bastante entre os livros que eu preciso ler para poder resenhar, os livros que eu leio para estudar, para aprimorar alguma técnica para o meu trabalho, os livros também que eu quero ler apenas por prazer. Para mim fica muito mais proveitoso, e para não misturar as histórias, o que eu faço é ler livros com assuntos totalmente diferentes uns dos outros. Então, como eu mostrei para vocês, eu tô lendo um livro sobre leitura, um livro sobre retórica, um livro sobre a Palestina, e ainda vou começar a ler, provavelmente, porque tá na minha lista do desafio, O Conto da Aia, em 1984. Eu tinha lido há pouco tempo sobre a Segunda Guerra Mundial, então são livros cujos temas eu não vou misturar. Então, se você quer ler mais de um livro ao mesmo tempo, já tentou e não conseguiu, a dica que eu dou para você é: leia assuntos bem diferentes. Pode começar por 2 livros para você testar e tentando, experimentando. Comece pelo mais óbvio, que é ficção e não ficção. Se for um livro de ficção, pegue livros de épocas bem diferentes, um contemporâneo e o outro clássico, ou livros de países diferentes, contextos diferentes, porque aí então a chance de você misturar as leituras é praticamente zero. Então você consegue separar cada história, consegue entender sem misturar. E a última dica que eu quero compartilhar é que, como eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, aliás, eu me lembrei de um outro que já tá assim no finalzinho, que é o livro sobre a Michelle Obama, que eu tô lendo já há um bom tempo, que ele é grande. Eu sempre deixava por último, então eu acabava lendo menos páginas. Eu faço o seguinte, então: no momento estou lendo 3 livros, mas eu nunca leio a mesma quantidade de páginas, nem durante o mesmo tempo. Eu gosto de fazer uma divisão conforme o tipo de livro e o tempo que eu tenho. Se é um livro que eu já tô lendo há mais tempo, que eu preciso logo terminar, então eu começo pelo principal, porque a minha atenção tá ali no máximo, digamos assim. Então, geralmente eu leio 30, 20 páginas daquele livro que é, digamos, o principal. Ou então eu nem fico presa à quantidade de páginas, mas ao tempo. Então, meia hora, 50 minutos. E quanto aos demais, eu leio um pouco menos de páginas ou num tempo menor. Então eu tenho uma leitura principal a qual eu me dedico um pouco mais, e depois vem as outras. Então, quando eu termino um livro, os outros, o que está na frente, digamos assim, se torna o principal. Então, vou citar um exemplo prático. Então, eu estou lendo estes 3. Então, no momento, o Palestina é o principal, porque como ele já está na metade para o fim, então eu quero terminar antes. Então, eu sempre começo por ele. Depois eu passo para o da leitura, que eu também preciso ler, mas ele vem em segundo lugar. E aí eu termino lendo este. E aí, quando eu terminar o Palestina, este aqui vai se tornar o principal, e provavelmente eu vou começar uma outra leitura que vai ficar em terceiro lugar. E se eu resolver ler um 4º livro, fica também lá em último. Então, eu sempre crio uma prioridade para alguns livros conforme a necessidade, o tempo que eu tenho, ou se é um livro mais difícil, mais complexo, ele também se torna o primeiro, porque eu tô menos cansada, tô mais atenta. E por último, eu sempre procuro deixar o livro que tem uma leitura mais fácil, mais leve, para o final, porque aí eu já estou um pouco mais cansada. Como eu disse no começo, eu leio sempre à noite, geralmente, né? Durante a semana eu leio à noite. E aí, você costuma ler mais de um livro ao mesmo tempo? Você não se dá bem? Prefere ler apenas um? Lembrando que não é uma regra, uma obrigação você ler mais de um livro ao mesmo tempo. Você tem que fazer aquilo que está mais adequado para os seus objetivos, para a sua rotina, aquilo que dá certo para você. Então, compartilhe aqui qual a sua dinâmica, o que você faz no dia a dia, se é ler mais de um livro ao mesmo tempo ou não. Me conta aqui para eu saber, e até a próxima. Tchau!